Aqui é Isaac do Sarau Verso Inversos, começando mais um episódio, nono episódio do nosso podcast de diálogo em diálogo do Sarau Verso em Versos. Hoje nós vamos conversar com a professora Alessandra Tavares, a Kelly, ela mesma. Esse podcast tem como incentivo o VAI, né? O VAI agora agraciado em 2022, né? Para quem não sabe, VAI é valorização de iniciativas culturais. Olha que coisa boa, né? Esse episódio vai ficar aqui nas nossas redes. Ele é retransmitido pela Rádio Mistura, né? Mistura com X, né? Vai ficar também no nosso Instagram aqui, do Sarau Verso Inversos. E sem mais delongas, nós vamos falar com ela que fomenta alguns coletivos na Zona Sul, que trabalha no que diz respeito a práticas restaurativas. Ela vai falar um pouco disso pra gente, sobre inteligência coletiva também. Ela que é feminista não apenas no discurso, mas também na prática. Cola com nós, Alê. Eu a chamo de Kelly, né? Ela vai explicar mais ou menos isso também, porque eu a chamo de Kelly, enquanto a galera toda chama de Alê, né? Cadê a Alê? Eu não consigo convidá-la e eu ainda não sei por quê. E eu não tô rimando aqui de propósito ou não, tá bem? Mas é ao vivo, né? Ao vivo acontece muito disso também. A Kelly, que é a Alessandra, quando eu estava conversando com ela, me disse: vai falando poema até eu entrar, né? E aí, achei aqui, ó. E aí eu entro e vai dar tudo certo. Tá bom, beleza, vou tentar. Mas na realidade não dá para fazer isso não. Agora, peraí. Consegui? Consegui. Oi, Kelly. Boa noite, Kelly. Onde ela está? Opa, olha só coisa boa. E... Eu consegui entrar agora. Eu não consegui entrar pelo computador. Ah, então esse era o problema. Você estava tentando pelo computador e agora deu certo com o celular. Isso. Deixa eu me arrumar agora É, aqui. não, arrumar mais? Se você se arrumar mais, eu vou parecer um maltrapilho. Não, não pode se arrumar mais, não. Já tá excelente do jeito que você tá. Ai, Você gente, tudo tá, bom? E você tá aí, eu demais. vi você falando, né? Alessandra e Kelly. A maioria das pessoas não sabem que o meu nome é Kelly também. É minha Então, personalidade oculta. olha aí, tá vendo? Eu chamo de Kelly, então desculpa vocês aí, tá? É nóis. Ô, Kelly, fala uma. Antes da gente começar propriamente dito, por mais que você esteja ouvindo tranquila, sem o fone, a galera nos escuta com eco, né? Você vai fazer um Agora, a ecozinho. questão vai ser como eu vou equilibrar o fone no celular. Mas tá bom, vai dar Porque certo. Peraí. ele fica embaixo? Ele fica embaixo. Mas eu acho que Olha, eu. tá vendo? Peraí. Esses celulares não pensam na gente. Entendeu? Eles Aqui, são ó. maldosos. Pronto, consegui Aí, equilibrar agora aqui. tá legal. Pronto, legal, Agora ficou Kelly. melhor o Kelly som? que tá excelente, né? Tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, que a Kelly é professora também, sócio-educadora. Na verdade, a Kelly, a Alessandra, né, é uma grande educadora do que diz respeito a práticas coletivas de educação, a educação restaurativa, libertadora. E, bem, ela estava não, está nas instituições, né, na educação institucional, formal, né, você ainda dá aula pelo Estado, né, Kelly? E ela vai falar um Isso. pouquinho da trajetória dela para a gente. Eu fiz o meu roteiro, como sempre, aqui, meu roteirozinho, tem algumas perguntas capciosas aqui, brincadeira, não tem não. Eu só quero dizer uma coisa importante para vocês que estão nos ouvindo. Que a Kelly é uma grande referência para mim, né? É uma das minhas griots e ela sabe disso. Então é por isso que eu vou deixá-la se apresentar. Então, Kelly, fala para eles quem é a Alessandra Tavares, a Kelly. Eu adorei, Kelly. Fala pra eles quem é a Alessandra Tavares. É, parece duas pessoas, né? Eu queria mandar um. A Maia tá aqui. A Maia.
Ela tá aí, sim, ela tá esperando Ai, sou apaixonada por ela. então, desde que eu postei, ela tá O esperando Vitor tá a aqui. live, né? É. Então, eu sou Alessandra Tavares. Algumas pessoas me chamam de Kelly, porque meu nome é Alessandra Kelly Tavares de Oliveira, né? E é aquela questão de nome duplo, né? Em que a família chama de um nome e a sociedade, né, a escola principalmente chama de outro e vai se constituindo aí. E quando eu fui dar aula no Oscar, eu já era Alessandra, eu não me conhecia só como Alessandra, por conta da escola, de toda a sociabilidade que se dá ali para além da família. E as pessoas da minha família me chamam de Kelly, e fora da família me chamam de Alessandra. E Vocês ouviram, né? Só quem é parente impressionantemente, chama de Kelly. tanto que a minha sobrinha não gosta que as outras pessoas me chamem de Kelly, ela fica brava, ela fala, não, só quem pode chamar de Kelly sou eu, né? Os outros chamam de Ale. Mas aí tem uma coisa muito interessante que eu vou começar para me apresentar a falar. Eu acho que o território ele é uma força de conhecimento para além do imaginável. Assim, é uma sabedoria que a Terra tem. Porque quando eu fui dar aula no Oscar e me apresentei, levei meu documento, era a Alessandra, concorda? Então, poderia ter ficado como Alessandra. O Isaac me chama de Kelly porque ele trabalhou comigo no Oscar. E o Jerônimo, que é outro griot, né, uma pessoa que eu tenho enorme admiração, com a qual eu trabalhei, assim, e que faz uma diferença enorme, né, no espaço que ele ocupa, assim, na presença, um homem negro, assim, que traz uma presença, assim, de uma força ancestral e os cuidados dele, e conectado, super conectado com a terra, ele foi, olhou meu nome, escreveu que é o mesmo território da minha família, que é o Jardim Nakamura, né? Que é o meu quilombo. E aí, ele foi escrever no horário, Kelly. Foi. Foi assim. Uhum. Então, quer dizer, ele ultrapassou os conhecimentos, assim, do que seria uma formalidade e escreveu Kelly. E aí foi, e ele me chamava de Kelly, e isso ficou na escola, né? Por conta dele, né? Do jeito que ele cuidou das coisas. E o mais legal disso também foi que eu me apresentava para os estudantes, porque como eles iam ver algumas coisas da Alessandra, algumas coisas, sabe, ficava confuso, né? O e-mail da professora que chama Kelly, o e-mail é Alessandra. Como assim, né? O nome no WhatsApp é outro. Fica mais confuso, aí eu comecei a me apresentar como Alessandra Kelly. E aí toda vez que eles iam perguntar quem é a Alessandra, ninguém sabia na escola, porque foi assim. Então acho que estendo para além da família para o Nakamura também, né? Muita gente no Nakamura me chama de Kelly. E é o meu segundo nome, então tem outras identidades aí, né? É bom ter dois nomes e poder negociar mais liberdade, né, nas nossas identidades. Aí a Maia me chama de Kelly, então é isso. Ela Mas eu falou atendo pelos dois sobre. nomes e você pediu para me apresentar, né? Foi. Eu. É difícil se apresentar, porque é tão difícil selecionar, né, o que você vai falar de você. Mas eu sou Alessandra Kelly, sou educadora, sou apaixonada por educação e tenho percebido isso nos anos, né, como a vida vai traçando caminhos para a gente que a gente vai traçando outros e eles vão se entrecruzando e como isso tudo é muito bonito porque eu sou formada em magistério, estudei com a Jennifer, a gente é, acho que, das últimas gerações que conseguiu fazer magistério. E a Jennifer tá aqui. E a Jennifer tá Já deu aí. um oi. É. Daqui a pouco eu vou Oi, Jennifer. encontrar. Aí a gente fez magistério, eu terminei a formação em educação e fui seguir outros caminhos, trabalhar com um trabalho que a gente tem possibilidade na juventude, né? Que não existe experiência, fui para o telemarketing. E depois, quando eu ingressei na universidade, que não foi tão imediatamente ao término do ensino médio, eu fui fazer ciências sociais, né? E inicialmente eu não tinha uma intenção em continuar na educação. Né? Eu estava trabalhando já com outras coisas no decorrer da vida. Eu acho que tem aquela coisa, a gente se virólogo, né? A gente trabalha com o que tem. Então, fazendo outras coisas e meu caminho foi se entrecruzando assim com práticas educativas, sabe, em vários lugares, em organizações sociais, em espaços culturais como museus,
com monitoria. Então, eu fui construindo uma trajetória dentro da educação, dentro da formação. E aí hoje eu leciono, mas para além de lecionar, também trabalho com gestão escolar e educacional por parte da secretaria. E tenho essa. Até o Isaac falou, eu não sei o que você falou de inteligência coletiva, né? Eu acredito É, a muito no gente que vai a chegar gente lá. pode produzir de conhecimento junto, assim. Então, eu acho que isso é algo que me encanta na educação. Então, eu sou educadora, tenho muito encantamento por isso, pesquiso na área da antropologia e estou terminando uma pesquisa sobre mulheres negras na Zona Sul de São Paulo, que é outra paixão, mas que também me rasga por dentro. Sou casada com a Fernanda Gomes, que está aqui em casa em outro espaço ouvindo essa live. Sou tia da Júlia, madrasta do Rian, sei lá, sou várias coisas, amiga de várias pessoas, sei lá, gente, é tanta coisa, né? Sou de câncer, com ascendente em Sagitário, Lua e Leão, sei lá o que Olha falar só, assim, para dizer quem eu sou. mas aí o que te define, ou melhor, quando eu falo você é um você genérico, né? Você É travou. tudo. Eu travei? Não, travei não. Voltou. Voltei? Ah, tá. Voltou Que já. bom. Que bom que eu voltei. É dizer que o que nos define, na verdade, são todas essas nossas práticas, né? Eu penso muito nisso também, né? Que nós somos vários na realidade, né? São espaços de interação, assim, meio que diversos que nós permeamos. Eu acho que essa é a ideia. A gente é um pouquinho de tudo, do pouquinho que nos toca. Acho que é isso. Olha, como você estudou as ciências sociais e estava puxando minha orelha aqui nos bastidores, né? E existem muitas coisas que nos definem. Você é a primeira, você faz parte da primeira geração da sua família que tirou diploma Quem entrou no ensino universitário? superior. E Da como, minha como é isso para família. você? Então, Da vamos sua família. primeiro, o que que é família, né? Para quem. Família popular é tão extensa, né? Tanta Então gente. explica os dois. É, Então fala dos dois. Fala o que que é família na sua visão dentro do que você estuda no escopo da antropologia. Agora eu estou certinho, né? E, e aí você emenda o que é fazer parte da primeira geração, né? Porque o que você disser cabe a muita gente aqui, inclusive eu, né? Falei. não, que eu fiz essa brincadeira, né? O que que é. Eu de verdade, eu não sei te responder isso, sabia? Tenho muitos primos, tenho uma tia formada em pedagogia, né? Que não leciona mais. Eu não sei exatamente da família extensa, né? Paterna também, não tenho exatidão. Mas da minha família nuclear, sim, né? Então acho que Uhum. isso é uma diferença, né? Eu lembro que a minha mãe, quando estava viva e eu me formei, eu cheguei com dois diplomas quando eu recebi os diplomas, né? Já demora um tempinho. E aí porque eu fiz licenciatura e bacharelado, e aí eles produzem dois diplomas, né, diferentes. E aí quando minha mãe olhou aquele diploma, e aí tem vários símbolos, né, que está relacionado a isso, que é o material, e ele vem dentro do envelope, e tem uma É. capa, e tem um brasão, né? Todo aquele símbolo, Ele é aquele papel, dourado, aquela bonito. textura. É. Minha mãe ficou assim, encantada. E aí ela falou assim: aí vou pendurar na parede. E aí eu me lembrei que eu passei uma vida vendo diplomas pendurados na parede. Como os... Opa, Kelly. Eu caí? Ih, a Kelly caiu. A Kelly caiu, mas, nossa, vira Voltei. até um cacófato, né? A Kelly caiu, mas espera aí que ela volta. Eu tenho o seu áudio, mas ainda não tenho a sua imagem. Eu não voltei ainda de imagem? Não, você voltou de áudio. Áudio você Nossa, voltou, eu áudio tô te me veio. vendo aqui. Então só eu não tô vendo. Mas enfim, isso aqui Tá, vai eu virar vou um continuar podcast, então. né? Assim, áudio. Então continua. Tá. Continua que tá rolando. Tá.
Aí que acontece? E ela queria colocar na parede, né? E eu falei, mas mãe, não pode colocar diploma na parede, que a gente precisa dele, né? Para apresentar, assim, tal. E ela falou, ah, não, vou mandar fazer uma cópia. Não deu tempo, né? E também eu acho que ela foi desencanando no processo. Mas a importância que tem, né, para a família periférica. É, a gente traduz, aí eu vou até lembrar de uma amiga nossa, o Jesser está aqui, o Miguel está aqui, eu vou lembrar de uma amiga nossa que é a X, né? Que ela fez uma pesquisa sobre mulheres ativistas na Zona Sul e Legal. ela fala, né, que a gente vai traduzindo essa questão da luta, ela fez da Zona Leste, a X, Xlene. E ela fala que a gente vai traduzindo coisas simples como acesso a direitos com vocabulário de guerra. Então é isso, é uma conquista, né? Olha o nome que a gente usa, conquista, é uma luta, né? E eu acho que para as famílias periféricas e pobres, formar um de uma geração, porque meu irmão não concluiu a formação, né? Então, quando a gente fala de Outros geração, primos não meus não são todos, né? concluíram. Às vezes. Então esse desafio, né, da gente, é, esse desafio da gente conquistar o que é o acesso ao direito, a gente traduz como se a gente estivesse numa guerra. Foi uma guerra, foi uma luta, né? Eu fico, Isso mesmo. isso me intriga muito. E a gente tem ainda a insegurança das futuras gerações, né? Porque às vezes eu conversando com amigas minhas também, porque eu acho que tem dois cenários de formação aqui na Zona Sul, né? Tem essa formação formal, que é o que você estudou na universidade e tal, mas acho que a gente é um grupo muito formado, né? Que realiza muita coisa, muito encontro, muito workshop, muito escuta de dissertação, de tese, de conversa de bar, de tudo que os amigos pesquisam, escrevem, lê muito. Então, acho que por isso que eu falo, né, eu acho que eu tenho duas formações. Tem uma formação oficial, mas tem essa formação, que é uma formação que acontece nesse cotidiano. E é uma formação muito sofisticada, né? De estética, ética, política e intelectual. Né? De estar conversando e Uhum. trocando com múltiplos atores, né? Dentro da periferia. Mas a gente ainda não tem E, segurança se as próximas gerações, sabe? Eu acho que isso mostra muito o nosso lugar de estabilidade de vida, né? A gente não tem certeza uhum, se as crianças vão uhum. conseguir essa luta, essa conquista, né? É impressionante, assim, como a gente vive nessa instabilidade. Isso faz muita. Essa incerteza que cria uma grande barreira, né? Uma grande diferença entre a vida depois das pontes, não é? Isso que é bem relevante, assim que a gente pensa. Isso que você acabou de falar, Kelly, tem a ver. E se não tiver a ver, você pode corrigir que eu só estou puxando assunto, tá? Literalmente. Tem a ver com inteligência coletiva ou não tem nada a ver, não? Tô viajando nas ideias. Não, o que eu coloquei dessa brisa, assim, da inteligência coletiva é que eu acho que eu tenho aprendido muito, né? Como a gente se reunindo, e produzindo junto, a gente consegue chegar em outro patamar, né? Outro patamar. É tipo uma questão de Como é, sinergia ou não? Ou não tem nada a ver? eu acho Besteira que é uma mesmo. questão também, uma forma política, sabe? De romper essa ideia de que é eu, sabe? Hoje mesmo uma pessoa falou assim, nossa, você contribuiu muito, eu contribuí muito, né, no debate aqui racial. Eu falo assim, ah, sou eu porque não tá aqui outras pessoas, né? Mas sou eu, é a Mari, é a Jennifer, é o Isaac, é outras pessoas que a gente está aqui encontrando no cotidiano, né? Conversando, relatando, refletindo sobre o que acontece, lendo, né? Ouvindo, fazendo curso. Então, eu acredito que nessa romper essa ideia, sabe, de tudo é muito marcado pelo indivíduo, mas como essa coletividade que gera, né, Entendi. essa profundidade, essa qualidade, né, que não é tão marcado pelo singular, assim, acho que o plural é muito mais plural que isso, né, das nossas Ah, trajetórias, entendi. dos lugares que a Uhum. gente consegue caminhar, né, na vida. Vamos dizer assim, a nossa cabeça. Eu tenho uma frase, eu acho que é do Milton Santos, não sei. Que ele fala: a nossa cabeça pensa a partir dos lugares que nosso pé pisa, né? Então, essa busca também de pisar em novos lugares, né?
de não só individualmente, mas também coletivamente, de circular, né? De trocar com outros atores, com outras pessoas. E agora, nessa época de internet, conexão também tá sempre, né, em, sei lá, em movimento. Acho que é isso. Isso em trânsito, né? Não é, essa pegada é bem interessante. Tem a ver com uma rede de proteção, né? Isso está em todas as. Como é que eu vou dizer? Eu ia dizer coletivo, mas não tem nada a ver. Em todos os espectros sociais, é isso que eu queria dizer, que existe essa rede de proteção, que é assim, é um coletivo, deixa eu ver se eu entendi, é um coletivo que forma aquele indivíduo que é fruto, uma construção, né, de todos, para todos, com todos, né? Seria mais ou menos essa ideia? Outras formas, né, de pensar a educação, o conhecimento, a formação, né? Isso é, sabe, isso é bem interessante, isso é libertador. Eu vou pular um assunto aqui que eu tinha esquematizado, porque eu quero aproveitar a audiência que nós temos agora. Enfim, algumas pessoas que estão aqui, eu acho que vai ser legal levar essa ideia, né? Bem, que tem a ver com o dia de hoje, não é? Hoje é 13 de maio, o dia em que a senhora Isabel assinou a abolição e que por quase 100 anos foi repetido que ela havia libertado os, os escravizados, que ela libertou os escravizados, que ela libertou os escravizados, etc. E caneta sozinha não liberta ninguém, né? A Dona Isabel nunca foi abolicionista, ela, embora ela tenha mostrado certa simpatia com o movimento abolicionista ali por volta do comecinho dos anos 80, né, do século XIX, 1880 e tantos, ela não era abolicionista, nem ela, nem o pai dela, nenhuma pessoa muito ligada à corte, como o Condier, que tem até uns ilícitos nas costas, né, no nome dele. E eu queria tratar desse 13 de maio, por que que o movimento negro meio que relega um pouco esse contexto apenas para o folclore e não significativamente para a luta, com um trecho aqui do Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que é o 13 de maio de 1958. Né? Ela começa assim, ó. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A Carolina Maria de Jesus, aqui nesse trecho, algumas pessoas pensam que ela é simpática à branquitude, mas ela está sendo bem irônica, né? Ou seja, a subsistência de um extrato social depende da benevolência de outro, né? No caso, negro e branco. Mas é uma certa ironia que ela diz isso. A chuva está forte, mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros vou comprar arroz e linguiça, a chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam, viva a mamãe! A manifestação agrada, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te que se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço. Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. Ela diz a gente no sentido genérico, né? Ou seja, ela não se inclui. É só as pessoas comem mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice.
Ela deu minha banha em arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. Ou seja, ela passou o dia inteiro nessa busca, né, por alimento para ela e os filhos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. E aí, Kelly, você lembra que eu falei para você há umas 2 semanas que eu fazia questão que nós tivéssemos essa conversa hoje, né, no dia 13 de maio. Eu até adiei a extração do meu siso para nós podermos ter essa conversa hoje, no dia 13 de maio. Não é exagero, não, é sério. Né? Vai ficar para terça-feira a dor. Você sabe por que que eu pedi para hoje, né? Você sabe o que eu queria que a gente conversasse sobre 13 de maio, né? Imagino. É muito louco, né? Porque hoje todo mundo vai reiterando, né? Quem não tem muito contato, né? Com essa discussão, com os movimentos, que seria um dia de celebração, né? E por que que não é um dia de celebração? Apesar de ter outras celebrações, porque também hoje é dia né, dos pretos velhos. Uhum, E, e lembrando que o preto velho, né, é nas religiões de matriz africana, mas também o que ele é na obra do Lima Barreto, né? Que o Lima Barreto ele descreve os pretos velhos como aqueles que toda a crueldade, né, e miséria humana conseguiu estranhamente produzir amor, né? Então esse é uhum. o símbolo também dentro da nossa espiritualidade, né? É isso, é uma expressão de um amor incondicional estranho, misteriosamente construído diante da barbárie humana, que é o processo, né, de desumanização extrema. E aí eu fico, eu acho que eu queria levar essa conversa para outros sentidos, né, que não é só a data da oficialização, mas pensando na questão do abolicionismo mesmo, né? Porque Uhum. será que as nossas lutas não são lutas abolicionistas, né? Quando a gente luta por educação, quando a gente luta por acesso, é, a gente não a gente não chegou no momento de parar de lutar, né? Não, de jeito Eu nenhum. fico pensando nessa expressão de luta, não é só geral, não, Isaac. Estou falando da vizinha aqui, que trabalha de noite, do lado da minha casa, e que vem muitas vezes correndo para casa, né? Para poder acordar cedo e fazer um curso técnico, sabe? Isso a gente vai construindo, né, geração a geração. As memórias, elas falam assim, memórias de um período, e parece que esse período tão distante é uma construção totalmente narrativa, né? Porque não é tão distante assim. Não, não é. A gente chegou a conviver, né, com pessoas que ouviram relatos diretos, né? Então, Hoje mesmo existe. teve a deflagração de uma mulher no Rio de Janeiro que foi libertada de uma situação análoga à escravidão por 70 anos. Então isso está muito perto da gente, né? Esse E ranço as memórias, escravocrata né, existe ainda. dos nossos familiares e tudo mais. Então, eu fico pensando nessa da gente ressignificar o que é a luta pela liberdade, pela emancipação plena, né, do povo preto. E aí eu acho que agora, né, mais do que nunca, como você falou, o antirracismo reitera muitas vezes isso que você trouxe dos brancos no dia, como Ah, é a que você ideia falou? de que o branco precisa referendar a existência do negro, é isso? Que a E subsistência de um coletivo depende da, da permissão de um outro, seja o branco e o negro, né? Da anuência de um ou outro. também com um sentido de virtude, né? Uhum. Olhar para uma postura política como virtude. Então eu sou antirracista. Querem mais o quê, sabe? Que vocês querem mais o quê? O que vocês É. estão reclamando ainda? Né? Eu acho que isso marca muito a nossa sociabilidade, né? Marca Isso aí é demais. o que o Silvio Almeida já chegou a comentar. Ele até deu uma pincelada disso no Roda Viva, né, na ocasião, que
a branquitude não se compreender como um grupo, né, social, como uma raça, por assim dizer, um grupo também racializado, é que genericamente compreende as pautas identitárias só pertencentes ao outro. Porque eles, entre aspas, tá? Com um monte de aspinhas aqui, seriam a norma. Né? Então, é mais ou menos essa ideia, entendeu? De que a problemática. Até o próprio Abdias do Nascimento já mostrou isso uma vez, né? Sabe, certa vez eu estava assistindo alguma coisa e alguém de algum movimento político, não me lembro qual agora, mencionou o discurso do Martin Luther King, dizendo que mas o discurso dele é discurso por igualdade, não é vitimismo, etc. As pessoas gostam de pegar um recorte do discurso do Martin Luther King e se esquecem que ele tem quase 10 minutos de fala inicial, mencionando a seguinte ideia: 100 anos se passaram, porque isso é 1964, 65 por aí, e a abolição da escravatura norte-americana acontece 100 anos, exatamente há 100 anos antes, né? Ele diz: 100 anos se passaram, nós demos um cheque em branco para a nação norte-americana, mas nós não fomos inseridos nesse processo, nós não estamos integrados, pelo contrário, querem nos destruir, querem nos aniquilar. Então viemos aqui, nessa marcha, cobrar o cheque que nós demos nas mãos dessa nação, confiando que todos seríamos igualitários, etc. Daí chega o famoso eu tenho um sonho. Né? Então, assim, esses recortes, o Abdias do Nascimento, lá na década de 70, ele ficava muito atento nisso, né? Do tipo, não houve integração nossa ainda. É problemático, isso é louco. Por isso que, para quem está acompanhando, a Maria Carolina de Jesus, a Carolina Maria de Jesus, para quem não a conhece, só conhece o quarto de despejo, foi uma moradora da extinta favela do Canindé, que existiu ali entre os anos 1950 a 1960 e qualquer coisa, 67, às margens do Rio Tietê, bem próximo do que hoje fica ali o estádio da Portuguesa, né? Shopping D, enfim, terminal de ônibus ali do Tietê, pá, né? Então essa era a luta deles. Hoje eu luto contra a escravatura moderna, a fome, né? A vontade, enfim, o desejo. Isso tem a ver com prática restaurativa ou, Kelly, não tem nada a ver? Olha, Que eu vou dizer você chega a que citar. eu trabalhei muito tempo, né, com justiça restaurativa. A gente tem usado cada vez mais práticas, falado, né, práticas circulares, tentando retomar um pouco dos conhecimentos, né, que muitas vezes não foram sistematizados por nós e nesse processo apagados, né, as nossas contribuições. Eu acho que com relação a tecnologias, não só tecnologia e ciência, mas também as tecnologias sociais, sociabilidade, isso é um processo muito comum, né? De Uhum. apagar as origens, que dá sistematizações que deram origem a outras teorias e tal. Acho que a justiça restaurativa também entra nesse cenário, né? Que é uma prática que nasce de populações tradicionais e de repente apareceu um caderno. Eu falei, olha lá, e tá várias anotações. Não, não é isso não. Estou De, mexendo. e Pode aí seguir. a gente tenta trazer essa ideia do que dessa prática, né, que chega como muito estrangeira, é também parte do nosso cotidiano, é parte dos nossos conhecimentos e que a gente pode se apropriar para a resolução de conflitos. Mas também assumir as contradições desse processo. Então, por exemplo, a gente tinha uma discussão sobre comunicação não violenta que a gente abandonou. Por quê? Porque o histórico da constituição dessa prática, ele é extremamente racista, porque Opa. referente a esse processo. Aconteceu alguma Kelly, coisa? aconteceu. Acho que deu uma picotada na sua Vou fala voltar por então. uns 2 segundos só. Foi Tá. rapidinho. Eu tava falando assim, então a gente falava muito de comunicação não violenta, Uhum. né, de buscar um lugar, né, mais assertivo, mais no consenso e tal. Mas
É isso, ó, pra você ver, a gente aprende muito nos encontros, né? Então a Jennifer, no bar, encontrou outra pessoa que tinha feito essa discussão em outro lugar, nos Estados Unidos, onde foi construída essa ideia, e essa ideia foi construída após o fim da segregação das escolas, né? Da educação de modo geral, porque precisava construir ali um lugar de comunicação e a nossa fala era considerada agressiva, né? Então, Uhum. essa lógica de ser violento, né, as nossas denúncias, não as violências que nós sofremos, ou serem lidas em Ah, proporções sim. e Uhum. Essa sentidos inversão, diferentes, né? as violências. Então, acho que vai fazendo com que a gente tente construir ou reconstruir ou reformular a nosso jeito o que normalmente chama de práticas de justiça restaurativa, a gente está mais preocupado em processos circulares, assim, e onde a Uhum. raiva, a revolta, tem um espaço também, né? Tem um lugar Uhum. para serem acolhidas e legitimadas. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Mas Sabe? uma galera tá fazendo isso, né? Uma galera tá trabalhando nesse sentido. É o que geralmente a classe dominante faz, né, para dominar. E quando a gente fala de minorias, eu sempre uso o adjetivo políticas, né? Minorias políticas, porque a minoria em número mesmo, né, número de pessoas, é a classe dominante. A classe dominante é a minoria, né? Agora, minorias Nós somos políticas, minoras, nós fomos minoras, sei lá, fomos minorizados. transformados em minorias. Isso. Isso, fomos transformados em minorias, isso mesmo. Essa ideia que você falou que o outro, geralmente aquele que domina, aquele que pratica a violência, vê a fala de denúncia como uma fala agressiva, violência, isso não é relegado apenas à luta antirracista, mas também isso é legado à visão que essa classe dominante e contaminando ali outras classes satélites, né? Tem, por exemplo, do feminismo, não é? Ou eu estou falando besteira? Eu tenho todo cuidado para falar sobre isso, cara. Você não tem Eu noção. acho que todos nós que fomos transformados em minoria temos o lugar da nossa denúncia sempre lido com muita violência. Ou acho que tem várias formas, né, de falar assim, ai, é, raivoso, não Uhum. sabe se comunicar, não consegue entender, né? Então, acho que negros, mulheres, indígenas, ciganos, população LGBTQIA+, toda vez que a gente se coloca, a nossa colocação, o incômodo que a gente causa, né, por nos colocar, volta, né, automaticamente, como se a gente não soubesse ou não pudesse ou não conseguisse exprimir, né? Isso vai fortalecendo uma lógica de silenciamento, né, de apagamento, de até eu lembrei do texto da Lélia agora, né? E como é que a gente fica, né? Então, os brancos legais nos chamaram para uma festa, né? E sem perceber, se eles apertassem mais um pouco, todo mundo sentaria na mesa, né? Mas Uhum. alguém foi falar, né? Alguém foi falar e com certeza a responsabilidade é dessa pessoa que foi falar. Essa Lélia que A você Maia fala é a falou, Lélia além de Gonçalves, falarem né? que é drama. Não ouvi, desculpa. Eu disse a Lélia que você falou é a Lélia Gonçalves, né? Ou É. não? E aí Então, a Maia colocou aqui, ó, além de falarem que é drama, exatamente, que é drama, uhum. é, Isso. que está querendo individualizar, que quer inverter a lógica, né? Que a sociedade não é Uhum. para todos, agora a sociedade é para esse grupo, aquele grupo, e como se a gente Isso. não fosse, não fizesse parte, né, de uma totalidade. E assim, isso é muito louco, Kelly, porque, cara, isso perpassa toda e qualquer existência. Toda e qualquer existência humana, toda possibilidade de existência humana. Por exemplo, isso é tão louco que, olha só, na psicologia, a alteridade, você manja mais do que isso do que eu, a alteridade é a capacidade de compreender que o outro é por si só, porque ele é outro. E então, se eu aceito que o outro existe, que aquela existência é válida, eu estou validando a minha existência.
chega quase a ser um movimento egoísta, assim, estou extrapolando a interpretação. E é muito louco isso, porque ao anular a existência de uma outra experiência de vida, eu também nego a possibilidade da minha liberdade. Eu estou falando isso lembrando do episódio agora super recente, de vários memes criados, cara, isso chega a ser nojento, essa é a palavra, acerca de um novo comercial de veículo. Você soube disso? Você viu isso? Ou não? Não, eu sou um pouco, eu sou muito distraída. Eu não ando É, eu muito, vejo. eu não sou conectada, só isso. Hum, não, está super saudável. Eu transito por alguns ambientes tóxicos assim, mas é para poder me manter antenado, né? Tem uma propaganda de um veículo X, eu não menciono é porque eu me esqueci. Desculpa, eu não estou com pudor nenhum sobre a marca, eu só não lembro mesmo, tá? E é protagonizado por um casal trans, né? Por um casal homoafetivo, vou chamar assim. Não tenho certeza se eles são transexuais. E gerou comoção nacional. O grupo do Zap pipocando, as pessoas se indignando, porque enquanto propaganda de veículo era voltado para hétero, caucasiano normatividade, estava tudo ok. Mas casal trans não pode ter carro, não pode ter uma propaganda com a cara deles. Isso é louco, entende? Assim, no sentido de absurdo. Agora, você entende o que eu quero dizer? Eu queria emendar É, essa ideia para a importância dos seus estudos dentro do feminismo que você crê, do feminismo que você defende, e daquele feminismo que me foi apresentado lá nos idos de 2016 pela revista Fala Guerreira, que você fez parte desse coletivo, lembra disso? opa, inesquecível. Eu estava aqui pensando, eu vou voltar antes do que você falou, depois falamos disso. É, Uhum. escrevi aqui se alguém quisesse, sei lá, falar alguma coisa, né? Tá aberto aí. Tem tanta gente legal que circulou aqui, né? Se alguém quiser emendar uma letra, tá aberto, né? Fazer meio sarau Tá, aqui, tá, ó. tá. Versos Vai, tá. inversos, né? Nós temos Mas do mais bate-papo. 20 minutos aqui de ideia. Então, ó, Né? galera, 20 minutos. Mas o que eu ia falar do disso que você falou da imagem é muito louco, porque a gente está no processo de disputa e não apesar de eu não centrar muito, né, a minha atenção e não ter uma discussão aprofundada sobre esse campo da imagem, da midiática, não tenho um aprofundamento nessa questão, mas existe um lugar de disputa aí, né? Tá em disputa quem representa o quê, né? Quem representa acessos. Um carro não é só um bem, ele é um Uhum. símbolo de modernidade, é um símbolo de lógica norte-americana de família, né? Toda a nossa sociabilidade para baseado no carro, né? O shopping, condomínio, estacionamento, é, a organização da cidade, como ela é feita. Por exemplo, a gente que mora na Zona Sul, a gente tem uma dificuldade imensa de circular dentro da Zona Sul, de transporte público, né? Sim, Então, sim. circular dentro da Zona Sul é muito desafiador. E quando você tem essa imagem pensando assim, de uma pessoa, né, que não está dentro da norma, ela ofende porque nossos corpos sempre estiveram fora dessas lógicas de família, de a gente não pode. Eu lembro, né, de ouvir uma conversa com alguém falando assim, eu estava entrevistando a gata, né, que era uma travesti, e ela falou, eu não estou acostumada a sair de dia na rua. Isso Hum. muda a lógica, né? De pessoas que não andam durante o dia, de pessoas que não andam desse lado dos comércios, sabe? Que Uhum. estão no, de quem vende no pro carro, não que está dirigindo o carro, né? Então acho que é isso que ofende esse inconsciente coletivo. E ofende também um lugar que simbolicamente estava
definido, né? Então, lugares muito marcados, muito definidos. Então, eu acho que esse estranhamento, essa, vamos dizer assim, rejeição, né? Não só essa Uhum. propaganda, mas outras, né, disputas imagéticas está muito nisso. É como se a gente ferisse, né, esse inconsciente e ferisse uma imagem, né? Por exemplo, porque o que que é um casal, né? O que que é um casal? A ideia de um casal já é não é uma ideia de dupla, né? É uma ideia quase de uma parceria de homem e mulher, né? Aí se fala Uhum, de um exatamente. casal e traz outros sentidos, você está corrompendo a língua deles, né? Eu gosto quando a Tati fala assim, eu vou matar tudo que você chama de amor, né? O que você chama de nacionalismo é militarismo, né? O que você chama de família é opressão, sabe? Então, eu Uhum. não estou falando a poesia dela, porque eu sou boa de memória, mas ela fala sobre isso, né? E eu acho que nessa disputa de imagem bem isso que está presente. E a gente percebe também isso com população negra, população LGBT, né? População indígena, é como se a gente tivesse estar sempre circulando, né? E sempre na borda, nunca no centro. O que é uma disputa política, né? Tudo é política, né? Aí você falou do Fala E Guerreira. eu falei do Fala Guerreiro, eu lembro agora. O Fala Guerreira não existe mais, né, como coletivo. Uhum. Existe como sociabilidade. Mas acho que, ai, não sei, assim, eu tenho uma memória muito importante dessa época, assim, me apresentou muita coisa, né? Acho que pensar em construir uma revista a partir pela periferia de São Paulo, por mulheres, conhecer um pouco dos processos da nossa autoria, das crises que envolve a produção de conhecimento por mulheres, sabe? Acho Uhum. que um celeiro assim afetivo, de conhecimento amoroso muito grande. Para mim, pelo menos, me marcou assim, né? Espero que tenha marcado outras pessoas que tenham lido os nossos materiais, né? Ah, não, eu achava fenomenal. Eu escrevi, mas eu perdi, tá? Em algum lugar de algum e-mail meu. Eu tinha escrito até uma crítica para um artigo que você escreveu para o Fala Guerreiro, eu acho que é a primeira edição de 2016. Eu tinha essa edição, né? Mas eu perdi o e-mail. Se eu conseguir encontrá-lo, eu mando para você. Eu lembro que foi a primeira crítica literária que eu escrevi. Aí daí que partiu com um novo projeto meu, né? Mas o Fala Guerreira Que é era esse bem que está aí bacana na atrás, pegada, né? né? Que chegou até esse que está aí atrás de você. Esse aqui, o Coletivo Cotidiano, Isso. ele mesmo. Por falar nisso, você frequentou muitos saraus, cara. Isso faz parte também da sua, não só da sua vivência, mas também da sua prática acadêmica. O que que representa o sarau, assim, na academia, o que você tem estudado, né? Traz um pouquinho disso pra gente e também para você mesmo, assim, no pessoal, né? Olha, eu Quando eu falo fui coletivo, assim, Cooperifa, Verso Inverso, desculpa te cortar, o Verso Inverso, Cooperifa, Dubinho, e entre outros, né? São muitos. eu fui uma jovem que eu estava numa época que a gente ia, eu, Fernanda, Michele, Jennifer, nossa, assim, a gente ia para sarau de segunda a segunda, assim, praticamente todo dia. Todo dia, todo dia. Tinha uma época Todo até. dia tem sarau. Todo dia tinha sarau na Zona Sul, né? Todo dia tem Era sarau. uma época muito, muito, muito legal. Assim, nossa, traz até uma alegria se lembrar desses momentos. Eu acho que o sarau, ele é muita arte, muita poesia, muita formação estética, né? Mas também é outras formações, é muita formação ética, é uma formação potente no sentido de política, intelectual, porque é uma aglomeração, né? Uma articulação de pessoas com interesses em comum, então que produz novas redes também a partir dessa articulação, né? Então, Uhum. acho que muitas pessoas das quais fazem parte da minha sociabilidade eu construí nesse circuito, né? Aprendi muito, então
Aprendi muito. É assim, acho que na minha trajetória isso tem uma importância gigante, mesmo. E olha que eu não sou uma pessoa que fala poesia, dou uma Uhum. causada, faço um pouco de barulho aí, quem organiza sarau talvez eu possa ficar fumando um pouco lá de fora, sabe? Aham. Mas é de um processo de encantamento, de construção de afetividade, de apoio, né? De apreciar a carreira das pessoas, sabe? Ver as pessoas se desenvolvendo na sua escrita, na sua produção estética. Ah, eu não sei, assim, eu acho que é um celeiro mesmo, assim, sabe? Queria usar uma palavra assim, como se fosse algo que você coloca semente, né? Então acho que eu tinha para Tipo mim um muito desse sentido. tipo um repositório de ideias, mas não é É, e só de você apenas poder ideias, encontrar né? pessoas com ideias parecidas ou diferentes e trocar e escrever e não escrever e falar sobre escrever, né? Então, e eu acho que tem um lugar também muito importante, né? Que para além da profissionalização, né? Do aspecto profissional da escrita, do profissional do artista, mas de trazer isso para a vida, né? Para a vida cotidiana, trazer isso para arejar nossas ideias, para um processo de humanização, né? Da gente se perceber, Uhum. se sentir vivo, né? Se sentir humano, assim, afetado, sabe? Na, por aquele tom, sabe? Por aquele jeito, por aquele. Então, acho que tudo isso, então, às vezes eu uso uma palavra grande, né? De como vai nos formando em vários sentidos, mas acho que também vai produzindo processos de humanização, sabe? Uhum. Da gente se perceber. Para mim, eu acho que são marcas, né? São tempos diferentes, mas quando eu comecei a frequentar os saraus, assim, marcada por uma geração, né? Eu nasci nos anos 80, então cresci na periferia nos anos 90, começo dos anos 2000, muita é, precarização da vida, e a gente tinha aquela questão de a gente tem que enfrentar, a gente tem que ir para cima, a gente não pode parar para sentir, né? Então, fui marcada muito por isso, acho que não só eu, outras pessoas dessa geração também. Se você quiser aquele trampo, você tem que ir, não importa o que fala, não importa como é o caminho, você não para nem para pensar como seu corpo sente quando pisa Uhum. naquele lugar de classe média, como ele sente quando volta para casa. É quase já dorme, já faz marmita, já sai, sabe? Um tempo de correria e de. é, Uhum. Acho que o Você está vocabulário sempre em bélico cai trânsito, sempre em trânsito e sempre com muita dureza, né? né? Um corpo que não pode Uhum. sentir muito. Se sentir demais, você vai desistir, né? Então se sentir Isso. demais, Ele, você vai se abalar. Então você não tem que ser focado, tem que ser um foco assim horrível, foco horrível, ele vai falhar, né? desumaniza O muito. corpo, isso, desumaniza, o corpo falha, né? Tem o final do conto Negrinha, do Monteiro Lobato. Por mais que o Monteiro Lobato tenha muitas questões a serem trabalhadas, o Negrinha é um ponto de inflexão na obra dele. Negrinha ganha uma boneca, e ganha uma boneca não, perdão. Negrinha tem a oportunidade de brincar com uma boneca, e após essa brincadeira, o fim dela é muito trágico, porque ela passa a se perceber a partir daquele brinquedo, daquele ser humaninho, naquele ser inanimado, né? Entre aspas. Isso me lembra muito também um relato de um ex-escravizado norte-americano em 1964, 63, melhor dizendo, chamado Frederick Douglass. Esse não era o nome verdadeiro dele, ele relata isso. Ele disse que quando ele era criança, escravizado numa determinada casa urbana, enfim, na cidade, a senhora dele o ensinava a ler. O marido, o senhor, enfim, ao ver aquilo, questionou o ato, e proibiu que ele fosse ensinado a ler. A mulher, então, confusa, mas por que isso pode acontecer? Ao que o marido emendou. Se ele aprender a ler, ele não vai servir mais. Com o tempo, aquele garoto, né, de 12, 8 anos, sei lá, percebeu que ele deveria aprender a ler. Quando de fato ele aprendeu a se perceber, ele entendeu o que o fulano quis dizer, que ele não serviria mais, ele não serviria para aquela vida desumanizada. Então eu vejo muito o sarau nessa ideia quando você manda para a gente, que o sarau humaniza, o sarau.
nos traz um sentimento de pertencimento, saca? Assim, do É, Eu, tipo, pode falar. eu ia falar assim, acho que não é só o sarau, né? Porque talvez possam existir outras práticas, mas eu acho que são as pessoas, sabe? O jeito que faz. Entende o que eu quero dizer, Uhum. Isaac? Entendo. Uhum. Você se Tô reconhecer ligado. naquelas pessoas. A Priscila, que estudou comigo no Cefam, falou que eu Ela escrevia falou poemas que você fazia lindos. poema. É, Então, eu fui uma adolescente que escrevia poemas e uma jovem que meio que rompi com isso. Vamos ver aí o que a maturidade traz perto dos 40, né? quer dizer, você É, rompeu entre aspas, né? Porque você continua na escrita. Você é uma acadêmica agora. Você é mestranda na USP, pô. Olha só que orgulho, é, né? Olha só que também demais, né? escrevo outras A coisas, progressão. né? Então, Tô aí, né? você Tô aí tá. brincando, escrevendo, se tiver que. Pô, Fazendo as coisas. Eu acho que essa permissão que, para além dos processos de profissionalização que as pessoas né, fizeram, cresceram, é muito legal ver isso, né? Eu gosto muito uhum. de celebrar a conquista das pessoas e, sabe, ver assim, ai, nossa, ver a pessoa começando, e olha que lindo, quanta coisa, né, ela produziu. Acho que é tão potente na periferia a gente ter referenciais, né? Não, isso é Eu importante. gosto. É arte também. Ó, você citou a Lélia Gonçalves, eu lembro que eu li um pouquinho, tá? Não quero me passar por falso conhecedor de nada. Do Lugar de Negro. E, assim, é super gostoso de ler, né? É uma escrita muito sensível, em todos os sentidos. E eu lembro um pouquinho do artigo que você escreveu lá no Fala Guerreira, também tinha essa sensibilidade. Então, bem, você não se tornou poeta ou poetisa, né, para quem curte a expressão, mas você está no caminho da escrita. Isso é importante, né? Escrever, É, academia, né? sobre Isso é muito lágrimas e relevante. suor, né? Ah, mas Porque faz parte olha, também, né, essa cara? dissertação sai um dia, né? Então, olha, é sofrido. Mas é porque É. talvez eu tenha isso, eu sou canceriana, né? Não, não consigo sentir nada pela metade, eu fico profundamente afetada. Você vai estar E no essa Bloco do Beco memória. logo menos? Hoje? Ou não? Tem o que lá no Bloco do Beco hoje? Tá rolando um Eu evento vou lá. estar, Fazer um evento. possivelmente eu vou estar. Vou encontrar a Jennifer. A gente. Então, Depois a gente conta a novidade. A gente pode contar antes para dar olha, certo. Eu vou fazer umas olha coisinhas só, com a Mari Brito. E aí depois talvez eu vou para lá. Não sei o que tem lá, mas olha aí, acho que tá vou. vendo? Então faz um. Encerra nossa conversa aqui, fala um panorama geral aí. Eu também tô super. A Maia disse, ô professora, que legal te ver, que bacana encontrar vocês aqui na live, pá. Ela falou alguma coisa nesse sentido. E então faz as considerações finais aí que vou beber uma água aqui. É, sei lá, você me trouxe umas memórias muito boas, assim, né? Dessa minha constituição, porque às vezes é muito difícil. Eu acho que isso também é um processo, né? É difícil saber da onde perceber exatamente as contribuições, né, na nossa construção da trajetória. Mas eu vou terminar pensando em racionais, né? Pensando na potência que é e tem sido a periferia, sabe? Na construção da nossa forma de ver o mundo, de produzir, de criar, né? De ter outros marcadores de sociabilidade, sabe? É quase uma declaração de amor, assim, a esse território, para mim. Por tudo, né? Por toda essa rede, todo esse conhecimento, né? A gente tem lembrando da minha amiga Jennifer aí, a gente tem uma terra muito fértil, né? Muito fértil, muito fértil. Ela que lançou o Terra Fértil no Versus também. Você tinha comentado da Fernanda, que vocês sempre andaram juntos. A Coimbra vai. Onde é que ela vai estar? Acho que na última semana de maio. Eu vou fazer uma conversa dessa com ela, vai ser bem bacana também. Pede Então, para ela cantar pessoas. Ah, e você e acha que eu não vou encantar a pedir? gente. Vixe, eu vou até fazer a entrevista de capacete.
Olha, agradeço todo mundo que acompanhou aqui nosso bate-papo aqui com essa que griou de tanta gente. A Maia está aqui encantadíssima em ver a professora dela. Eu Eu fiquei sou também. encantada com a Maia, né? Eu sou assim, totalmente encantada. Eu fico imaginando o que que vai ser essa geração linda, né? Você me deixou cheia de esperança hoje. Aí, tá vendo? E ó, Diante do governo é, Bolsonaro, né? eita, A gente precisa nós. manter esperança. Não, mas se tudo der certo, quando alguém pergunta, professor, por que você não apoia ou não apoiou, né? Lá em Viseu, as pessoas falam, pô, porque eu sou da cultura, né? Se ele não tem política para isso, que a gente vai assim, um jeito. Você sabe como são as coisas, né, Kelly? Você entende, né? Tem que ser no sapatinho. E não fomenta a cultura, não me interessa, né? Não me ajuda. Não ajuda os meus também. Então essa foi a professora Alessandra Kelly Tavares, né? Griot de muita gente, que está nos representando lindamente na academia. E parabéns, Kelly, pelo seu mestrado. Você sabe que eu admiro muito você, né? Até por isso eu fiz questão de conversar com você. Eu roubei você da Aline, ela ficou brava comigo, entre aspas, né? Tô brincando, Aline, te adoro. Aline é a Anaia, tá? E, enfim, nesse 13 de maio, né? Que eu fiz questão também que fosse um dia 13 de maio. E assim, agradeço muito, né? O Sarau Verso Inversos agradece muito sua participação. Então tá aí, gente, professora Alessandra Kelly, né? Porque nós precisamos também dos nossos lá na academia escrevendo Posso sobre fazer? nós, porque pode fazer. Ó, eu não Eu sei o que queria você quer falar fazer, uma mas você pode. coisa. Não, eu queria Fala. falar uma coisa. Você falou da história do versos e inversos, né? Que eu tenho uma história bonita com versos e inversos. Uma Ah, história bem é? bonita também. Porque Me quando tinha o conta. espaço comunidade, né? Que acontecia o versos e inversos também. Era muito louco, né? Nossa, a gente tinha eu, a Anabela, o Minas, a Carlinha, a Naya, outros, ai, tem tanta gente, tá vendo? Eu vou esquecer. O Anderson, o Márcio. A gente tinha um coletivo chamado Coletivo Catu. E a gente fez Uhum. vários encontros no espaço do Versos Inversos. E a gente discutia educação e emancipação, sabe, política. Então, Uhum. eu sempre lembro, sabe, desses encontros. Às vezes encontro pessoas, né, que fazem parte da sociabilidade dos afetos e que eram tão jovens naquela época, né, e participavam desses encontros. Eram incríveis, assim. Então, é uma história afetiva com o espaço, com o sarau. Depois, né, no Escadão também, aquela belezura. E quando eu vim morar, que eu moro aqui perto agora, onde era o espaço, né? E onde acontece o Você sarau. falou. E aí toda Eu vez gosto que da eu Monte passo. Azul. Não, eu passo e penso, assim, pra mim o Escadão é o nome, é Sarau versus Inverso, sabe? É essa É, lembrança. porque foi se eu não me engano, o Bruno Marcélia, o Dico, né? O Dico é o grande agitador para revitalizar aquele escadão. Por isso que ele ficou meio com a cara do Versus. O Dico sempre foi o motorzinho ali na Monte Azul. Não tem um projeto cultural que o Dico não tenha participado direto ou indiretamente. Cara, é um dínamo. Mesmo ele ficando bravo comigo, porque eu passei do horário aqui. Então vou me É despedir isso. de vocês. Obrigado, Kelly. Obrigado por ceder seu tempo, por ceder um pouco da sua essência aqui pra gente. Isso tudo é muito bom. E assim, pessoas, eu vou revelar uma verdade. Essa, essa entrevista foi um encontro de saudade meu, né? E vocês tiveram o prazer de acompanhar comigo, porque, enfim, a Kelly é demais, né? Nós somos grandes Então é isso. parceiros, né, Isaac? Pra muita Ah, sim. coisa. Uhum, Um sempre. beijão, gente. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau, tchau, Maia. Salve família. Ah, Maia A ainda. Maia é a primeira a entrar e sair com Ah, a gente. eu que agradeço, Maia. Obrigado, viu? Você é 10, menina. A geração de vocês é da hora demais. Tchau, abraço. Beijo. E agora, como é que sai aqui? Ah, foi.